Oi, gente, dando continuidade aqui à Idade Média, a gente vai falar agora do feudalismo. Estamos na Idade Média Europeia, falamos do Reino Franco, e agora a gente vai ver o que foi aí o feudalismo, o modo como essa sociedade feudal europeia se organizava política, econômica e socialmente. Era um sistema fundamentado principalmente na propriedade da terra. A terra era cedida pelo senhor feudal ao vassalo em troca de serviços. Uma grande característica aí do feudalismo foi a política, que era descentralizada, porque ele era baseado na relação de suzerania e vassalagem. A gente viu de origem no Comitatus Romano, era uma relação militar entre o comandante e seus comandados, uma relação de fidelidade militar. Essa relação de suzerania e vassalagem era uma relação desigual, porque era entre um comandante e um comandado. Entre o suzerano, um chefe militar, ele tinha terras a oferecer ou convocava os seus guerreiros, prometendo terras após vitória em batalhas. Os vassalos eram esses guerreiros que, em troca de terra, juravam fidelidade militar ao seu suzerano. Então, quando o suzerano ia guerrear, ia fazer uma guerra, ele convocava os seus vassalos, cada vassalo aí com seu exército, com seus homens, que eram os que tinham jurado a fidelidade militar, socorrer o seu suzerano em qualquer caso de necessidade. Se vocês ouvirem uma batida, porque tem uma obra que não sei onde. Regulamentava essa relação, era uma cerimônia chamada de cerimônia da homenagem, onde ia servir, unia as mãos, colocava aí as mãos na mão do seu chefe, um símbolo de submissão, muitas vezes ajoelhado, e o que selava aí essa relação, que selava essa cerimônia, era o beijo, né? Eram gestos aí que serviam a institucionalizar essa relação de suzerania e vassalagem. A grande estrela aí dessa idade média europeia foi o feudo. O feudo era a base econômica dessa sociedade. Eram grandes extensões de terra na área rural, que eram comandados por esses senhores feudais. E o feudo ele era dividido basicamente em 3 partes. Nesse feudo tinha aí o castelo do senhor, a residência do senhor, dividido aí nas terras senhoriais, o manso senhorial, para as melhores terras, que pertenciam a esse senhor. Claro que ele não cultivava, quem cultivava essa terra eram seus servos, mas eram aí as terras do senhor. Tinha também o manso servil, que era onde os servos viviam, onde eles cultivavam os seus produtos. Em troca dessa moradia, em troca dessas terras, eles realizavam obrigações ao senhor, pagavam impostos, e áreas de uso coletivo, que eram chamadas de manso comum, bosques, florestas, pastos, dependendo aí do lugar do feudo, tinham regras para utilização. Em alguns lugares, a caça era proibida aos servos, só os senhores poderiam caçar, mas aí essa era a área comum do feudo, chamado manso comum ou manso comunal. Aqui a gente tem uma representação, um esquema mais ou menos de como seria aí um feudo esquematicamente. Esse feudo era baseado numa economia autossuficiente. Eles tentavam produzir, dentro de cada feudo tentava produzir tudo o que necessitava. Era uma economia baseada aí no seu consumo interno, na autossuficiência. Economia baseada na agricultura, principalmente na agricultura. Existia comércio na Idade Média, tinha atividade comercial, porém, uma atividade comercial bastante reduzida. Existiam muitas trocas diretas, porque apesar de existir moedas na Idade Média, como a política era descentralizada, a gente não tinha um governo central que pudesse lastrear o valor dessa moeda de uma forma segura. Então, muito pouco utilizadas. O comércio era bastante reduzido, a economia se baseava mais em trocas mesmo, e as técnicas de trabalho agrícola aí no início da Idade Média eram bem rudimentares.
A produção não era grandes produções, era uma produção baixa. E a sociedade feudal era uma sociedade estamental, dividida em grupos sociais, onde cada um tinha seu papel muito bem definido. Essa condição social era definida pelo nascimento. O trabalho dessa sociedade era baseado fundamentalmente na servidão. Os trabalhadores eles ficavam ali presos à terra, uma série de obrigações, impostos, serviços. No topo da hierarquia estava o rei, embora não fosse o rei de poder muito forte, um poder descentralizado, mas existia aí a autoridade real, embora um poder enfraquecido, um pouco poder político devido ao grande poder aí dos senhores feudais, nobreza, uma proprietária de terra, proprietária dos feudos, que em cada feudo aí tinha o seu poder absoluto de fazer a lei no seu próprio feudo. E o clero, a igreja, a gente sabe que se tornou uma instituição muito poderosa na Idade Média, e notar que a igreja ela não começa a Idade Média logo no início como uma instituição poderosa. O seu poder vai crescendo, e ao longo da Idade Média a gente vai ver no século XIII uma igreja bastante poderosa, com esse poder que vai crescendo ao longo da Idade Média. Como a igreja tinha esse monopólio intelectual, ela traz toda a herança do Império Romano, da tradição cultural. Então, os seus teólogos instituem aí, fundamentam mesmo a base intelectual dessa sociedade. Eles determinam que existiam 3 funções básicas na sociedade. Existiam os oratori, que eram os que oram, representados pelo clero, a nobreza, chamados de nobreza belatori, que guerreiam, e os camponeses e servos eram os laboratori, os que trabalham. Então, era aí a estrutura dessa sociedade dividida entre os que oram, os que guerreiam, os que trabalham. Essa pirâmide aqui a gente vai ver, em algumas pirâmides que a gente vê, a nobreza está em cima, o clero embaixo. Eu escolhi essa porque devido, além do poder também intelectual da igreja, influência intelectual que a igreja existia. Alguns dos impostos aí que os servos pagavam para viver no feudo, os principais eram a talha, que era a obrigação de pagar. Metade do que o servo produzia era entregue ao senhor para pagar esse imposto aí, a talha. Tinha a corveia, que era basicamente a obrigação de trabalhar nas terras do senhor de 2 a 3 dias por semana, cultivando a sua terra, limpando o castelo, fazendo manutenção e nas estruturas senhoriais. As banalidades, que no pagamento você utilizar aí os serviços. Se você utilizasse o moinho, o forno, as ferramentas de trabalho, você deveria pagar aí o imposto para utilizar isso também. E tínhamos o tostão de Pedro, 10% da produção paga a igreja da sua região. Isso é conhecido como dízimo. Além dos servos, existiam outros trabalhadores também, os vilões, homens livres que moravam na vila, escravos. Existia, a escravidão ela continua existindo, embora a sociedade feudal fosse baseada na servidão, existiam escravos em menor número, em geral, no serviço doméstico, e também os ministeriais que ocupavam aí a administração da propriedade feudal. A igreja, a gente já viu aí, de grande importância na formação, na estruturação da sociedade feudal europeia. Além de grande extensão de terras que a igreja adquiriu, ela se torna uma grande proprietária de terras, ela estrutura toda a visão de mundo do homem medieval. A gente já viu que era a igreja que detinha aí o monopólio cultural, eram os alfabetizados, eram os que escreviam, os que pensavam. Então a gente tem toda uma estrutura, toda uma visão de mundo fundamentada na visão católica. Ela que faz aí essa junção entre o mundo romano e o mundo germânico. A gente viu que quando os bárbaros, quando os germânicos invadem
o Império Romano ele se desintegra, quem acaba levando essa unidade à frente, a herança romana, é a Igreja Católica, e concretiza aí essa simbiose, esse mundo romano-germânico, que vai desembocar na sociedade feudal europeia. Internamente, essa igreja se dividia em alto e baixo clero, alto clero, cardeais, bispos, sacerdotes, geralmente de famílias ricas, e baixo clero por sacerdotes e diáconos de famílias mais pobres, menos favorecidas. E também se dividia entre clero regular, aqueles de ordens religiosas franciscanos, beneditinos, e clero secular, são aqueles clérigos, aqueles religiosos que não eram vinculados a nenhuma instituição, viviam aí na comunidade. Outra instituição bastante conhecida na Idade Média foi a Inquisição, que surgiram devido a várias facções, várias divisões aí dentro da Igreja. Em vários momentos da Idade Média existiram movimentos que contestavam a doutrina ortodoxa, contestavam aí o clero, especialmente essa Igreja adquirindo maior poder, muitos protestos, muita contestação. E surgiram aí as heresias, facções, seitas que eram contrárias aos dogmas da Igreja. Nesse período, os movimentos heréticos eles tinham um grande apelo popular, uma grande massa popular oprimida por impostos, empobrecida, e muitas pregavam um retorno ao cristianismo primitivo, porque a Igreja estaria se corrompendo com riquezas, tudo, e deram bastante trabalho nessa época para a ortodoxia da Igreja Católica. Então, em 1231, veio que já é século XIII, o Papa Gregório IX ele cria o Tribunal do Santo Ofício da Inquisição, investigar, julgar e aí os envolvidos nesses movimentos heréticos. Gente, basicamente esse é um resumo, uma breve caracterização aí desse período feudal europeu, e a gente vai ver na próxima aula aí na Baixa Idade Média, a crise aí desse sistema feudal.